Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, amado Espírito Santo, em nome de Jesus, dirige-nos, guia-nos, ensina-nos. Tu és o bispo das nossas almas, o ensinador das nossas almas, Senhor. Alimenta-nos com a Tua palavra, que tudo que for dito, lido, estudado aqui, Senhor, esteja absolutamente alinhado com a Tua santa vontade, com a Tua santa palavra, Senhor. Porque se para nós falta entendimento, mas Tu, ó Espírito Santo, a quem nós amamos e entregamos todo o nosso pensar, todo o nosso viver, Tu nos ensinas, em nome de Jesus. Amém. Esse texto ele é tão conhecido, mas eu não sei se vocês já pararam para analisar para quem Jesus falou isso. João nos conta que, verso 1, capítulo 3, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Foi para ele que Jesus falou isso. Para Nicodemos. Nicodemos é uma autoridade judaica, mestre da lei, faz parte do Supremo Tribunal, dos judeus, figura importante, um dos maiores mestres da lei. E João nos conta que ele, de noite, procurou a Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que estás realizando, se Deus não estiver com ele. O que Nicodemos quer de Jesus? O que ele foi procurar com Jesus? Por que ele foi à noite? Ou ele vai à noite para que ninguém veja? Porque Jesus, a essas alturas, ele já está na mira, do Sinédrio. Mas Nicodemos, ele está incomodado com uma verdade que Jesus carrega. Ele não está satisfeito com aquilo que ele sabe. É mestre da lei, conhece tudo, tudo da palavra, conhece tudo dos profetas, conhece tudo da lei, conhece tudo. Hoje seria como um pós-doutor em teologia, das melhores universidades do mundo. A gente poderia dizer que Nicodemos seria esse cara, se ele existisse hoje. E Jesus respondeu-lhe declarando: em verdade te asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Com essa resposta, a teologia e todo o conhecimento de Nicodemos desmorona, porque ele não entende isso, não cabe na mente dele, não cabe na cabeça dele. E Nicodemos pergunta: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, todavia, entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer novamente? E aí, Jesus dá uma resposta nos
4 versos seguintes, para a gente entender bem essa resposta, a gente precisa entender uma coisa da cultura hebraica, da cultura do judeu. Ele fala sempre a coisa é diferente daquilo que a gente faz. A gente, quando quer falar uma coisa importante, a gente vai colocando as coisas menos importantes e vai alinhando o discurso até chegar naquilo que é mais importante. Eles não, eles falam uma coisa mais importante e depois eles vão colocando complementos. Então, quando a gente lê a resposta de Jesus, do verso 8 até o verso 4, de trás para frente, fica assim, ó. Vamos lá. Nicodemos pergunta, como é que eu posso entrar de novo no ventre da minha mãe sendo velho, e nascer de novo? Jesus responde, verso 8: o vento sopra onde quer. Você escuta o seu som, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. E assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. Algo que você não vê. É como Jesus dizendo para Nicodemos: nós não estamos falando das coisas desse mundo, mas de algo que você sabe que existe, que você sente, mas você não vê. Você ouve, mas não enxerga. Verso 7: não te surpreendas pelo fato de eu te haver dito, deveis nascer de novo. A gente poderia dizer assim: por isso, não te surpreendas que eu te disse que tu tens que nascer de novo. Verso 6: o que é nascido da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. E aí Jesus diz: Nicodemos, tu está vendo a coisa do ponto de vista da carne, do ponto de vista do mundo, mas eu estou falando das coisas espirituais. Verso 5: arrazoou Jesus, disse Jesus: em verdade te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Conclusão: fica mais fácil de entender quando a gente lê de trás para frente, não é mesmo? É Jesus explicando: Nicodemos, tu não entendeu nada, eu não estou falando da coisa natural, eu estou falando do sobrenatural. Nascer de novo da água e do Espírito. E é em cima desse verso que Nicodemos, no verso 9, coloca a próxima pergunta: como pode acontecer isso? Como isso acontece? Como é que eu faço para nascer de novo da água e do Espírito? Jesus, me explica como é que é esse negócio. E explicou-lhe Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Ou tu és mestre em Israel e não sabes essas verdades? Ô Nicodemos, de novo, a gente precisa ler os versos 11, 12 e 13 no sentido contrário. Aí Jesus explica para ele como que isso pode acontecer. Como pode acontecer isso, nascer da água e do Espírito? Olha só, verso 13: ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do homem que está no céu. Jesus diz: eu posso te explicar, porque ninguém jamais esteve no céu, mas eu vim do céu. Eu sou filho de Deus. Verso 12:
se falando de assuntos da terra, não me credes, como crereis se eu vos falar das coisas celestiais? Tu não entende nem das coisas desse mundo, Nicodemos. Como é que eu vou te explicar as coisas celestiais? Se tu não acredita que eu sou filho de Deus, Nicodemos, encarnado, que eu sou filho do homem, como que eu vou te explicar essas coisas? Verso 11: em verdade te asseguro, que nós dizemos o que conhecemos e testemunhamos do que temos visto, contudo, não acolheis o nosso testemunho. É como se Jesus dissesse: Nicodemos, tu precisa te libertar da tua teologia terrena, da tua religiosidade, e abrir teu coração para que eu possa te explicar isso. Quantas vezes nós somos presos a esse tipo de coisa? A nossa razão, eu falo isso sempre. Por quê? Porque esse é o problema do ser humano. A gente é preso no nosso entendimento, na nossa razão, e nós não somos abertos ao lavar do Espírito, ao nascer de novo pela água e pelo Espírito. E o que a gente quer entender hoje é a mesma coisa que Nicodemos está tentando entender. Como que isso acontece na minha vida? Como é que é esse negócio? É descer para as águas do batismo e aí eu sou uma nova criatura? Descer para as águas do batismo é uma decisão. Mas nascer da água e do Espírito, o que é? Ele explica para Nicodemos: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele começa a explicar para Nicodemos que isso aqui, que o que ele veio fazer se trata de entrega, se trata de outra coisa, não trata de religião. Não trata de teologia. Assim como a serpente foi levantada no deserto. Está lá no Antigo Testamento, quando o povo de Deus começa a ser atacado por serpentes porque pecou. E aí Moisés prega numa estaca uma serpente de bronze e diz: vocês, toda vez que alguém for picado por uma serpente, vai lá, olha para essa serpente de bronze e será curado. Agora o Filho do Homem vai ser levantado numa cruz. É isso que Jesus está tentando fazer Nicodemos entender. E toda vez que você pecar, olha para a cruz e você será curado, liberto, salvo. Porque o amor de Deus é tão grande que Ele entrega o seu próprio Filho. Isso provavelmente não cabe na cabeça do Nicodemos, e eu digo para vocês, muitas vezes pelo modo que a gente vive,
não cabe na nossa cabeça. Isso cabe, irmãos, na cabeça de vocês? Cabe na minha? É natural a gente dizer que sim, mas o modo com que a gente vive dá essa mesma resposta? Será que eu vivo como alguém que tem a consciência de que Jesus se entrega naquela cruz por causa de mim, por causa do meu pecado? Portanto, ou por isso, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Nicodemos, ele está debaixo da lei. Jesus explica para ele: não é lei, Nicodemos, é graça. Não vim para condenar, eu vim para salvar. Como a irmã Ivete testemunhou ali, você pode estar perdido em tudo que é tipo de coisa e lugar. Jesus não veio para te condenar, Ele veio para te salvar. Ele veio para nos tirar dos vícios, das prisões. Ele veio para nos tirar debaixo da lei e nos colocar debaixo da graça. Quem nele crê não será condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acredita no nome do Filho unigênito de Deus. O que isso quer dizer? Nessa Bíblia aqui, a King James, o nome está escrito com um N maiúsculo bem grande. Crer no nome, para Nicodemos, Deus não tem nome. Na cultura judaica, não se pronuncia o nome de Deus. Eles usam 4 letrinhas lá no alfabeto deles, não dá para pronunciar aquilo, porque eles não ousam dizer o nome de Deus. Mas agora, Deus tem um nome, e é Jesus. Se você crê que Jesus é o Filho unigênito de Deus, que esse é o nome dele, que é revelado a nós, que ele se fez carne, se tornou homem, abriu mão de ser Deus, se entregou do jeito mais humilhante naquela cruz. Se tu crê nisso, tu é salvo. Mas se tu não crê nesse nome, tu está condenado. Jesus tenta explicar para Nicodemos que não é a lei. Não há nada que a lei possa fazer por você ou por mim, a não ser de condenar. É para isso que ela serve. Mas Jesus, não. Jesus, ele veio para te salvar. Jesus, ele veio para nos resgatar, para nos tirar do pior lugar que você possa estar. Você vai ser tirado. É só crer no nome. E aí Jesus diz: e o julgamento é esse. Qual o julgamento? Se alguém é condenado, ou alguém é salvo ou absolvido, é porque existe um julgamento. E Jesus diz para Nicodemos: o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz,
Antes eu falei de modo de viver. Como você vive, como eu vivo. É o meu modo de viver que diz se eu ando nas trevas ou se eu ando na luz. É a forma com que eu vivo, como eu vivo, as coisas que eu faço é que dizem se eu amo mais as trevas ou a luz. Se eu aceito as trevas e rejeito a luz, ou se eu aceito a luz e rejeito as trevas. Verso 20. Pois todo aquele que pratica o mal e odeia a luz, não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam expostas. O que ele está falando para Nicodemos aqui? E o que ele está falando? Quem está falando? Isso aqui são palavras de Jesus, vamos lembrar isso. João escreveu, mas é Jesus falando para Nicodemos, tudo isso aqui. Mestre da lei. O que é o andar nas trevas? É pecado não confessado. É tu não admitir que tu é pecador. É quando eu não admito os meus pecados e as minhas fraquezas, então eu deixo isso na escuridão, fica escondido. É melhor que ninguém saiba as coisas erradas que eu faço, não é? É melhor se Deus não pudesse saber. Não é melhor? E Jesus diz: não. É melhor que vocês venham para a luz e joga todo o teu pecado aos pés da cruz, bota tudo para fora, bota tudo no chão e diz: eu sou pecador, Senhor. É engraçado porque Nicodemos vai encontrar Jesus à noite, quando ninguém vê, por medo. O que Jesus está querendo ensinar para Nicodemos é: Nicodemos, larga as aparências e vem para a luz. Isso tem tudo a ver com... A gente precisa lembrar que essa conversa começou com nascer da água e do Espírito. E isso tem tudo a ver com nascer da água e do Espírito. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas em Deus. Se tu praticas boas obras, tudo que tu faz pode ser visto. Não tem problema. O que Jesus nos ensina aqui é que, ora, se a minha vida pode ser um livro aberto, todo mundo pode saber de tudo. Tudo. Então, as minhas obras são realizadas em Deus. São coisas boas. Por que Nicodemos vai encontrar Jesus às escondidas, à noite, nas trevas? Aparência. A gente tem medo das aparências. A gente quer parecer bom. E o que Jesus está dizendo para Nicodemos é: Nicodemos, esse teu jeito, essa forma que tu está pensando que tu vai conseguir fazer as coisas, não funciona, não dá certo. Precisa mudar, precisa nascer de novo. Tu precisa entender que Deus amou o mundo de tal maneira. Por que ele fala isso? Porque dizer a verdade, porque expor o pecado, porque se arrepender dá certo, Nicodemos. Sabe por que, Nicodemos, tu não consegue fazer isso? Porque tu não entendeu que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito
para morrer na cruz. Vocês estão entendendo o que é isso? Por que eu não consigo expor o meu pecado? Por que eu não consigo pedir ajuda? Por que eu não consigo sair do vício, da droga, ou de qualquer raio de prisão onde eu esteja? Porque eu tenho medo. Mas se eu creio que Jesus é o Filho de Deus, e que Deus amou o mundo de tal maneira, que medo que eu tenho? Jesus está tentando, ele está num processo de tentar libertar Nicodemos da prisão dele. E assim ele faz com a gente. Jesus está trabalhando todos os dias na minha vida, na tua, para te libertar das prisões. E realmente não tem nada mais forte do que o verso 16 do capítulo 3 de João. Quando Paulo escreve para Tito, Tito capítulo 3, Paulo fala assim para Tito: porque houve um tempo, verso 3, capítulo 3, porque houve um tempo em que também nós éramos insensatos, desobedientes, vivíamos iludidos e escravizados por toda a espécie de paixões e prazeres. Servíamos a maldade e a inveja, sendo desprezíveis e odiando-nos uns aos outros. Contudo, quando da parte de Deus, o nosso Salvador, foram manifestadas a misericórdia e o amor pela humanidade. João 3,16. Essa é a referência que Paulo está dando no verso 4. Vou repetir. Contudo, quando da parte de Deus, nosso Salvador, foram manifestadas a misericórdia e o amor pela humanidade, não por causa de alguma atitude justa que pudéssemos ter praticado, mas devido à sua bondade, Ele nos salvou. E agora presta atenção: por meio do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. O nascer de novo, o nascer das águas e do Espírito, por um lavar regenerador. Basicamente o que Paulo está dizendo aqui é: deixa o Espírito Santo entrar na tua vida e o que vai ter é regeneração. Regeneração é gerar de novo, nascer de novo. Pelo Espírito Santo. Que Ele derramou copiosamente ou em grande quantidade sobre nós, com toda a sua generosidade, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Salvador. E assim procedeu para que, justificados mediante a sua graça, nós nos transformássemos. E aí que é o nascer de novo. É uma transformação, é uma regeneração, é voltar do plano de Deus, é arrepender-se, é mudar de vida. Essa é a parte do Espírito Santo. Mas o que é a água quando Jesus fala? A água é a palavra, irmãos. Com o que o Espírito Santo te lava? Com a palavra. Jesus disse para os discípulos: vós já fostes limpos pela palavra.
mediante a sua graça, nos transformássemos em seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Esta é, pois, uma palavra totalmente digna de crédito, e quero que a proclameis categoricamente, a fim de que aqueles que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais ações são excelentes e de grande proveito para a humanidade. Evita, no entanto, todo tipo de questões, de genealogias, discórdias, discussões inúteis a respeito da lei, porquanto essas contendas são vazias e sem valor. Toma, Nicodemos. Aqui está falando para Tito, mas servia para Nicodemos essa também. Irmãos, o lavar regenerador do Espírito Santo, ele só acontece nas nossas vidas se a gente permitir. Só acontece nas nossas vidas se a gente fazer aquilo que Jesus disse para Nicodemos, né? A cruz. Quando a cruz, a gente precisa olhar para a cruz, assim como os israelitas tiveram que olhar para aquela serpente levantada numa estaca no deserto. Jesus diz, do mesmo modo, olhem para a cruz, olha para aquilo que eu vou fazer, e vocês serão curados. Sabe por quê? Só para a gente terminar. Porque aquilo é a demonstração do tamanho do amor de Deus por nós. E isso tem que trazer cura para a tua vida, para a minha vida. Porque eu preciso crer nessa demonstração de amor. Eu vivo na prisão. Nós vivemos nas prisões porque nós não cremos nessa demonstração de amor. Nós não cremos no nome. Nós não cremos em Jesus. Nós não cremos naquilo que Ele fez. E aí a gente se aprisiona num monte de medo, lei, regra e discussão. Como Paulo disse para Tito, é inútil vocês ficarem discutindo a lei. Vocês precisam crer na graça. Amém. Amém. Que o Espírito Santo de Deus, Espírito Santo amado, dá-nos força, enche-nos, para que nós possamos crer na graça, para que nós possamos crer no nome, para que nós possamos crer no amor que nos é revelado pelo nome de Jesus, no amor que nos é revelado na cruz, Espírito Santo. Que nós tenhamos fé para permitir que o Espírito Santo, através da Tua palavra, nos lave, nos limpe e nos faça nascer de novo. Em nome de Jesus. Amém.